de Investigación y Estudios del Deporte CIEP, desde Quito, Ecuador, le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan y nos escuchan en este ciclo de entrevista denominado Las Caras del Foro, donde conoceremos a los conferencistas que nos acompañarán en el Foro Latinoamericano de Gerencia del Deporte 2022, y que cada uno de ustedes son nuestros invitados especiales. Hoy continuamos nuestro ciclo de entrevistas, nos vamos a trasladar hasta Brasil, hasta Brasilia, para conversar con nuestro querido amigo y profesor Raúl Silveira Jr., el profesor Chambiño, que estará con nosotros acompañándonos en estos minutos de entrevista. Pero antes, queremos recordarle suscribirse a nuestro canal en YouTube, Zulmar Gómez, Gerencia del Deporte. Les saluda Zulmar Gómez desde Quito, Ecuador, y vamos a iniciar nuestra entrevista del día de hoy con el profesor Raúl Silveira Jr. Vamos a contactarlo para iniciar nuestra entrevista del día de hoy. Muy bien. Boa noite, professor Raúl. Boa noite. Demorou, mas a gente conseguiu a conexão aqui. Boa noite, professor Raúl. Obrigado por aceitar ao convite a la conferência, al Foro Latinoamericano de Gestão do Esporte. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, já peço minhas muitas desculpas por falar dele. Eu ainda não é muito, então prefiro falar português e falar bem. Espero que Sí. No te estamos escuchando, no te estoy escuchando, no te estoy escuchando. Agora me ouve? Escuto. ¿No escuto? Escuta? ¿Ahora? Sí, excelente, ótimo. Agradecer o convite, né? Uma satisfação receber esse convite e pedir desculpas aos nossos amigos latino-americanos. Vou falar em português por ter uma limitação um pouco na língua espanhola. Eu prefiro falar português e aí as pessoas acho que conseguem me entender melhor. E agradecer o convite, claro. Espero contribuir um pouquinho para esse fórum que, no momento atual que estamos vivenciando, né, acredito que seja um debate importante e que, mais do que importante, necessário, né, a gente dialogar sobre a gestão do esporte. Muy bien, excelente. Bueno, hoy estamos falando con el profesor Raúl Silveira Jr., desde Brasilia. El profesor Raúl está en Brasilia, Brasil. El profesor, voy a leer aquí, antes que iniciemos la entrevista, el profesor Raúl Silveira Jr. es el profesor de Educación Física y Pedagogía con especialización en gestión de talento humano, gestión de personas, y es autor de 4 libros, autor de 4 libros, pero también el profesor Raúl Silveira Jr. es cinta negra en Jiu-Jitsu, faixa preta de Jiu-Jitsu, y profesor de Educación Física Escolar y de basquete, es decir, de baloncesto en el Colegio Santa Rosa. Profesor Raúl Silveira Jr., ¿quién es en realidad el profesor Chambiño? Quem é? Nossa, Sumar, que pergunta complicada. Quando a gente dialogou a semana passada e você falou, vamos conhecer você, eu falei, difícil. Eu tenho uma vida esportiva que iniciou, eu sou, na verdade, natural de Bragança Paulista, que é uma cidade que fica no interior do estado de São Paulo, aqui no Brasil. E moro aqui em Brasília, a capital, né, do país, há 13 anos, 14 anos. Mas a minha história começou lá em Bragança Paulista, quando eu tinha 5 aninhos de idade, quando meu pai, que era um professor de esportes, de futebol, me levou para
para começar a jogar futebol, e lá eu comecei a trilhar o meu caminho esportivo. Então, o meu primeiro professor esportivo foi meu pai. E de lá para cá eu vim trilhando, joguei basquete um tempo na cidade, aí me formei em educação física, né? Aqui, a Faculdade de Educação Física é a que dá habilitação para trabalhar com os esportes, principalmente no ambiente escolar. E trilhei um caminho hoje, vivo, respiro, inspiro, transpiro o esporte. O esporte acredito que seja hoje, acredito não, né? É o meu ganha-pão, é o que eu faço há 21 anos agora, eu completo agora 21 anos trabalhando exclusivamente com esporte. Aí, como você falou, atualmente eu sou um professor de educação física escolar, trabalho também com escolinha de basquete e como sou um faixa preta de jiu-jitsu, eu também dou aulas de jiu-jitsu para crianças. Então, fico nesse meio esportivo, trabalhando tanto com educação física dentro da escola, né, como um componente curricular, que nós chamamos aqui no Brasil, que é a parte, faz parte do currículo pedagógico da escola, e também trabalho com o esporte dentro da escola, que são coisas bem diferentes, pelo menos a nossa visão aqui no Brasil são coisas bem distintas, né? O trabalhar com a educação física como um componente curricular e trabalhar o esporte como uma atividade extracurricular, como eu falei, trabalho com um basquete. Então, acho que o Raul Chambinho é um pouco disso. É um cara que, desde os 5 anos de idade, respira e transpira o esporte. E hoje tento contribuir na formação não só na formação dos meus alunos, como também tentar contribuir um pouco com a experiência que eu tenho no esporte com outros profissionais, né? Outros profissionais da área esportiva. Acho que é mais ou menos isso. Excelente, excelente. Bueno, saludamos a todos los profesores que nos acompañan hoy en el live con el profesor Raúl Silveira Jr. de Brasil, profesor Charles Figueiredo de Niterói, gran amigo, meu amigo Charles, fuerte abrazo. Y también a todos los profesores que acompañan al profesor Raúl Silveira en este live del día de hoy. Profesor Raúl, você tiene una palestra muy importante en el foro latinoamericano y del Caribe. ¿Cuál es esa palestra y cuál es su motivación? Su motivación con respecto a el tema de su palestra. Sumara, nós vamos dialogar um pouco sobre a importância do esporte na escola como um instrumento de socialização, principalmente nesse momento pós-pandêmico, né? Aqui no Brasil a retomada está sendo gradativa, acredito que agora, o ano passado a gente voltou lentamente, mas agora acredito pelo menos no ambiente escolar a retomada vai ser progressiva, assim. O que a gente vivenciou, eu que já o ano passado eu já trabalhei com aulas presenciais, a gente percebeu que essa socialização dos alunos teve um impacto considerável durante a pandemia, porque o isolamento social fez com que os alunos ficassem restritos ao seu ambiente ali dentro de casa, e a gente, com tudo que a gente vivencia, tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente estuda, a gente entende que essa socialização é fundamental para o desenvolvimento e para o crescimento das crianças, dos jovens. Então, entender como que o esporte pode contribuir para essa retomada como uma via de socialização, né? Acredito que possa ser um benefício a todos que estão retomando gradativamente as atividades presenciais. E o momento pandêmico
aqui no Brasil a gente teve momentos bem difíceis mesmo, né? Então, momentos de restrição muito severas e, e a gente que trabalha com educação física, com esporte, né? Trabalhar numa telinha como nós estamos aqui, com crianças e com adolescentes é um desafio, foi um desafio muito grande. E agora essa volta, trabalhar novamente, né, essa socialização, trabalhar, fazer com que os alunos voltem a ter relações interpessoais, a estabelecer ali as relações, a, a voltar a um momento que nós estávamos, pelo menos aqui no Brasil, a gente estava num momento muito bom do esporte dentro da escola. Nós temos um documento agora, né, que se chama BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ela deu um destaque muito grande para o esporte. Então, e um destaque não só trazendo o esporte como um componente físico e esportivo, mas exatamente uma via importante para um aprendizado social, um aprendizado afetivo, um aprendizado emocional. Então, nós estávamos ali começando a entender como é que funcionava esse documento e colocar ele em prática. E aí a pandemia veio e agora eu acho que nós vamos ter que retomar novamente esses estudos, entender novamente como é que funciona, como é que a gente pode contribuir e fazer essa retomada, né? Acredito que é, o momento, o momento atual que nós estamos aqui no Brasil, por exemplo, de pandemia, é um momento de ascensão, né? A gente está começando a liberar as coisas. E as crianças, eu pelo menos, dentro da escola, a gente percebeu as crianças assim, doidas para que isso acontecesse, sabe? Doidas para encontrar os amigos, doidas para trabalhar com os amigos, doida para evoluir com os amigos, doida para brincar com os amigos, jogar com os amigos. Então, acho que é mais ou menos essa linha que a gente vai trabalhar e tentar trazer alguns instrumentos que já deram certo, alguns instrumentos que a gente acha que pode auxiliar aí nessa gestão, né? Estamos conversando con el profesor Raúl Silveira Jr. desde Brasilia, Brasil, para toda Latinoamérica, para Brasil, Latinoamérica. Estamos hablando sobre su palestra en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte, que se va a realizar entre el 4 y 5 de marzo. Todos invitados. La transmisión va a ser por nuestro canal en YouTube, Sumar Gómez Gerencia del Deporte. Allí podrán ver a la palestra del profesor Raúl Silveira Jr. Professor Raúl, como você viu a evolução da situação na escola sobre gestão sobre do esporte? ¿Cómo você vio esa evolución desde el 2020? Desde el 2020 a hoy, el 31 de enero de 2022. O Brasil passou por um momento que a gente poderia ter aproveitado mais, né? Nós tivemos aqui grandes eventos, sediamos Jogos Olímpicos, sediamos Copa do Mundo, sediamos Jogos Pan-Americanos em um curto espaço de tempo. E acredito que nós, infelizmente, não soubemos aproveitar esse momento para conseguir estabelecer uma gerência esportiva dentro do ambiente escolar que fosse realmente efetiva. Eu acho que a gente agora está correndo atrás do prejuízo porque a gente teve esse movimento e a gente não conseguiu aproveitar esse movimento. Mas também vejo que a gente já está evoluindo muito, já avançamos muito do que tínhamos. Até por conta, acho que esses eventos trouxeram uma visibilidade para o país e despertou o interesse, principalmente
das autoridades, de vislumbrar e visualizar o esporte, o do esporte escolar ali como um instrumento. Eu tenho um amigo que ele se chama Mário Pozzi, e ele escreveu um livro recentemente sobre a biologia do esporte, a biologia do exercício na infância. E uma parte do livro dele me chama muita atenção quando ele fala do esporte escolar, é que por muito tempo ele diz assim, né, que o esporte ele foi meio que crucificado dentro da escola aqui no Brasil. Muitos entendiam que era até um erro ter o esporte dentro da escola. E a gente fica martelando o esporte como um fim, e na verdade a gente precisa entender o esporte dentro da escola como um meio de socialização, como um meio de, de como um instrumento poderoso para auxiliar os alunos num desenvolvimento físico e motor, mas também no desenvolvimento afetivo, no desenvolvimento social. Aqui no Brasil, como eu falei, esse documento que é a Base Nacional Comum Curricular, ela traz competências e habilidades que a gente precisa trabalhar dentro do ambiente escolar, e o esporte, se tem uma ferramenta poderosa que a gente pode trabalhar, que a gente consegue desenvolver ações, né? Ações práticas, que ali a gente vai vivenciar, fazer com que os nossos alunos vivenciem experiências práticas, né? E que eles vão ali trabalhar a determinação, a coragem, a resiliência, a liderança. Então, eu pensar que o esporte, que a gente não conseguiu gerir essas ações esportivas ainda dentro do ambiente escolar, é meio confuso até falar como que a gente não consegue gerenciar bem, fazer uma gestão eficiente dentro da escola. Lá dentro da escola a gente tem tudo que a gente precisa, a gente tem o espaço, muitas vezes, né? A gente tem o espaço, a gente tem os alunos que eles já estão lá, então a gente não precisa nem, porque quando a gente vai trabalhar o esporte fora da escola, um dos desafios é fazer com que os alunos cheguem, né? Eles cheguem para fazer uma aula, sei lá, de basquete, uma aula de futebol, mas dentro da escola ele já está lá, ele já está ali, a gente só precisa exatamente, eu acho que a palavra é gerir mesmo, fazer a gestão disso. A gente precisa fazer com que as coisas funcionem dentro do ambiente escolar. A gente tem tudo. Como diria tem um ditado brasileiro que fala assim, que nós estamos com a faca e o queijo na mão. Então, a gente tem a faca e o queijo na mão dentro do ambiente escolar para poder desenvolver bem uma gestão de esporte efetiva. Aí eu acho que aí o que falta muita coisa, né? Mas acho que a gente já andou bastante. Acredito eu, né? Claro. Professor Raúl, quando você e eu falamos anteriormente, você tem uma vasta experiencia en el trabajo de crianza, esporte de criança, e você faz a preta de jiu-jitsu. Como você desarrolla el trabajo del jiu-jitsu na escola? É uma outra. A visão precisa ser mais ampliada assim nesse ponto, porque ainda nós temos, não só com o jiu-jitsu, mas com as lutas em si, um certo preconceito por parte principalmente das famílias, dos pais. É claro que existem algumas modalidades que já passaram por esse preconceito, né? Aqui no Brasil, pelo menos, o judô, a capoeira, são esportes que são bem quistos dentro do ambiente escolar. Mas eu vejo, eu acredito assim, somar tudo que pode agregar tem que ser bem pensado e deve ser abraçado, sabe? Um bom projeto de jiu-jitsu, por exemplo, dentro do ambiente escolar, a escola só tem a ganhar, porque olha o que a gente trabalha dentro das aulas de jiu-jitsu. A gente trabalha o respeito,
a gente trabalha a educação, a gente trabalha movimentos corporais, né, consciência motora, a gente trabalha a defesa pessoal, a gente trabalha questões de liderança, a gente trabalha o que a gente chama aqui no Brasil de camaradagem, né, o espírito do, do- de você é, entender as limitações do seu parceiro ali, e tá tudo bem, legal, vamos nessa. Então, são essas coisas que são trabalhadas dentro do jiu-jitsu, por exemplo. Mas aí, quando a gente vai para dentro da escola, aí as coisas mudam um pouco, né? Como eu falei, existe um certo escudo dos pais, existe um preconceito que tem uma barreirinha ali, mas a gente vai passar por isso também, se Deus quiser, vamos passar por essa barreira, porque eu acredito que seja uma ferramenta fantástica. Não só o jiu-jitsu em si, mas as artes marciais, elas têm um poder midiático gigantesco, né? Se você vê um UFC da vida, por exemplo, o UFC é visto por milhões de pessoas, inclusive os alunos, as crianças, os jovens assistem às lutas. Ontem, aqui no Brasil, nós tivemos uma luta de boxe que envolveu um grande lutador de boxe e um humorista conhecidíssimo aqui, e mobilizou o país todo. Então, se eu, como professor, não consigo utilizar essas ferramentas dentro da escola, quer dizer, por que eu não posso utilizar essas ferramentas para montar um projeto de esportivo dentro da escola baseado nisso? Então, eu acho que falta um pouco também para a gente, nós, como profissionais do esporte, aproveitar um pouco essas oportunidades, sabe? Acho que a gente, como eu falei, no Brasil, a gente aproveitou pouquíssimo a oportunidade que nós tivemos com os grandes eventos aqui para fazer uma gestão do esporte bem interessante, sabe? Dentro do ambiente escolar. Não, porque sabe qual é o problema também, Sumar? Eu acho que as pessoas, quando vão entrar dentro da escola, elas precisam entender que quando você faz um planejamento na escola, não é um planejamento para hoje. A escola, a escola você planeja para futuro. Eu estou preparando meu aluno para daqui a alguns anos. Eu não vou colher o resultado agora. Eu não vou conseguir sentir esse resultado agora. Eu vou sentir daqui 10, daqui 15 anos, se eu fizer um trabalho bem feito, de base, dentro da escola, com um trabalho esportivo, ele vai lá na frente, mas aí o que acontece? Muitos não têm essa paciência, né? E essa visão de querer planejar agora para colher no futuro. Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Agora pergunto a você, qual, qual es su visión sobre el estado do esporte en la escuela, en las instituciones públicas, privadas, en Brasil, en Latinoamérica? ¿Cuál es su visión? Eu acho que a pandemia, infelizmente, né, esse momento pandêmico, esses 2 anos que nós tivemos de pandemia, veio mascarar um pouco mais a diferença que existe pelo menos aqui no Brasil, entre o público e o privado. Apesar de existe até na minha visão, uma incoerência até nisso, porque a quantidade dentro do particular, a quantidade de aulas, elas são maiores e melhores do que no público. Só que a qualidade do produto, a qualidade dos alunos, por exemplo, do público é muito melhor do que do particular. Então, é difícil até de explicar, assim. Mas eu vejo que, enquanto a gente não pensar em um todo, eu acho que a gente não vai conseguir evoluir, sabe? Enquanto a gente não conseguir estabelecer metas, estabelecer critérios e fazer uma gestão coerente, onde todos consigam ter as mesmas possibilidades, dificilmente a gente vai conseguir evoluir. A gente precisa pensar formas de fazer uma gestão do esporte que seja coesa,
independente de se a criança ou adolescente ele está numa periferia ou ele está no bairro nobre. Ele precisa ter as condições de, de fazer, de ter as experiências para que a gente consiga realmente ter uma evolução. É, acredito que no Brasil a gente está um pouco longe de ter essa coesão, assim, sabe? Essa, esse agrupamento mesmo entre um projeto público e um projeto privado. Infelizmente. Infelizmente, eu acho que nós estamos um pouco longe. O porquê precisa ser mais bem analisado, mas eu acredito que a gente está um pouco longe. Mas vejo com muito bons olhos muitas coisas boas que estão acontecendo, né? A gente vê crescendo muito o número de projetos em periferias, escolinhas aqui em Brasília, por exemplo, aqui é a capital do basquete, né? Brasília por muito tempo foi no, na, no país, Brasília foi muito forte no basquete. Então, hoje, aqui em Brasília, tem muitas escolinhas, tanto escolinhas públicas quanto privadas, que trabalham o basquete. É claro que teve esse boom midiático do basquete em Brasília, aí favoreceu as pessoas aproveitarem essa oportunidade, fizeram projetos, fizeram uma gestão dessa modalidade e conseguimos emplacar aí um pouco. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar mais as oportunidades e fazer com que essas oportunidades, principalmente midiáticas, né, de imagem, a gente aproveitá-las para fazer com que e transformar isso em ações efetivas, para que, na verdade, o único que tem que ser beneficiado com tudo isso são as crianças e os jovens. Eu acho que a gente precisa pensar nisso também, sabe? Muitas vezes a gente pensa, sei lá, a gente fica é, batendo sempre na mesma tecla, sabe? Fazendo a mesma coisa, mas é isso, mas aí falta isso, falta aquilo, e a gente esquece de pensar que o tempo está passando, aí a criança que não foi beneficiada agora vai ser beneficiada quando? Ela não teve essa experiência quando, num momento importante da vida dela, que é criança e adolescência, aí ela não teve essa experiência, aí passa mais 2, 3 anos, aí tem mais um grupo de crianças e adolescentes que não tiveram essa experiência. Aí quando você vai ver, você está 10, 15 anos atrasado e não consegue ver uma luz no fim do túnel, sabe? Então eu acho que a gente precisa começar já a agir mais. A gente precisa colocar o pé no chão da escola, no chão dos parques, no chão das praças públicas, e colocar ação, sabe? A gente precisa desenvolver mais, ser mais efetivo. Eu soy fan de Oscar Smith, gran basquetbolista brasileño. Aqui, Oscar Oscar Smith. Schmidt, ele começou a sua carreira no basquete aqui em Brasília, num clube social, chama Clube Vizinhança. Okay. É interessante, né? Aqui em Brasília nós temos também o Joaquim Cruz, que ele é do atletismo, ele também não começou num projeto social. Recentemente tivemos aí uma medalhista olímpica, que é a Kathleen Quadros, atleta do judô, que também começou num projeto social. Então, como eu falei para você, né, a gente vê uma qualidade muito importante nas aulas, nas atividades, num serviço público, num serviço particular, né, num serviço privado, mas o mel mesmo, ele está lá no público. E, infelizmente, enquanto a gente não consegue fazer uma gestão importante, interessante e efetiva dentro do público, a gente só está perdendo, só está perdendo. A gente perde talento, a gente perde oportunidade, a gente vai perdendo. Porque chega uma hora que a galera vai.
Eu vejo, no jiu-jitsu a gente vê muito isso também, sabe, Sumar? Eu vejo muitos, eu tenho, na- que treinam comigo, pelo menos uns três ou quatro, que tem o jiu-jitsu como profissão. Então, assim, ele não tem outra, por enquanto, ele não tem outra perspectiva. Ou ele vai viver do jiu-jitsu, ou ele não vai conseguir viver. Então, ele enxerga aquilo como uma possibilidade. Então, a gente precisa fazer com que a gente se torne mais efetivo, para que o esporte é tão maravilhoso, cara. Putz, a gente pensa que o tanto de coisa que é vivenciado no esporte, mas, a criança ou adolescente que tem uma vivência importante no esporte, ele vai ser um bom gestor, ele vai ser um bom educador, ele vai ser um bom médico se ele for um médico. Não é puxando sardinha para o que a gente faz, não, mas é a realidade, as vivências que são, tudo que é vivenciado dentro do esporte são ações que favorecem a formação desse caráter, a formação dessa pessoa. Então, mesmo se a gente não for pensar em futuros atletas, que também eu acho uma visão errônea, quando a gente vai fazer uma gestão do esporte e a gente querer pensar no futuro atleta de 10, 0,5, no máximo um vai virar um atleta. Os outros 9, eles vão aproveitar toda a estrutura que o esporte tem, vão aproveitar todos os mecanismos, todas as ferramentas que o esporte tem, para formar um caráter que vai ser importante para ele no que ele for escolher. Así es, así es. Bom, professor Raúl Silveira, eu quero que você salude a todos los profesores que nos están viendo en el live. Salude a todos los profesores. Obrigado, né, por essa paciência de estar conosco aqui, conhecer um pouquinho mais do professor Raul Chambinho, que vai estar com todos lá no comecinho do mês de março. Conto com a presença de vocês, vai ser um prazer trocar essas experiências e agradecer muito, né, agradecer a todos por estar conosco nesse momento, nessa nova fase aí que nós estamos passando depois dessa pandemia, que olha, ó, pelo menos aqui foi, ufa. Bueno, muito obrigado, professor Raúl. Muito obrigado a vocês, los que nos están viendo en este canal, en Instagram. Profesor Raúl, muito obrigado por aceitar o convite al Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte. Você, para nós es un gran honor tenerlo como invitado. Despida a todos e invite al canal de YouTube y a su conferencia, a su palestra, el próximo 4 y 5 de marzo. Por favor. Vamos lá, né, galera? Vamos lá pro canal do professor Sumar, onde a gente vai estar se reunindo lá nos dias 4 e 5 de março, falando um pouquinho, como falei, né? Nosso tema é o esporte na escola, como instrumento de socialização nesse momento pós-pandêmico. Espero poder contribuir. Se inscrevam lá no canal, já ativa as notificações lá para você receber tudo que, que chega, até as outras entrevistas, né? Que tem mais gente ainda para vir. Já tivemos uma, era a Bárbara, não foi? No começo da semana passada. Então tem muita coisa boa chegando por aí. E agradecer aos amigos que estão aí. Tem muito amigo meu aí assistindo a live. Agradeço de coração. E Muito obrigado, professor. nos encontramos dia 4 e 5 de março, né? Claro que sí, claro que sí. Nos despedimos con la señal de costumbre, profesor Raúl, con el pulgar arriba. Nos despedimos. Boa noite, boa noite, boa noite.
Muchas gracias, Valeu, muito boa obrigado. noite. Y nos vemos por el Valeu, canal de YouTube. Deus. Sumar Gómez, Gerencia del Deporte. Suscríbanse. Chao. Nos vemos. Tchau, tchau.